Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C-I-S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu não posso deixar de convidar vocês para seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar de um dos filmes mais esperados de 2025, para muita gente o mais esperado. Será que é para você? Estou falando de Superman. Are you being serious right now? Yeah, You'd let me interview you as Superman. sure. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for I what know, some it's a might. lot of It's fire, a but- lot. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny? My actions? I stopped a war. Maybe. Not maybe. I did. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States will representing cause anybody more except for me. problems around the world. And doing good. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre Superman é que é Superman. A gente não tá falando aqui de um herói qualquer. Superman é para muitos o maior herói da história dos heróis, ou seja, tudo o que a gente sabe sobre heróis, tudo que a gente fala sobre heróis, sempre que a gente fala de um filme de herói ou de quadrinhos, tudo veio depois de Superman. Pode não ter sido exatamente o primeiro super-herói da história e tal, mas vamos combinar? É ele, é o mais famoso. É aquele que todo mundo conhece, é aquele que todo mundo gosta. Tá bom, eu sei, tem o Batman, tem o Homem-Aranha, mas dá pra gente ignorar a força do Superman, dá pra gente ignorar o Superman, ou o Super-Homem, como queiram, dá pra gente deixar de lado essa aura que existe em torno desse personagem? Eu não consigo. Assim como eu tenho certeza que você, quando for ao cinema, ou sei lá, se você já foi, já assistiu ao filme, quando você estiver ali diante daquele S na tela, daquela logomarca, daquele nome, daquela imagem aqui na tela, eu tenho certeza que bate um frio diferente na espinha, é um arrepio diferente. É diferente a gente ir ao cinema assistir a um filme do Superman. Essa é a primeira coisa. Então você já pode imaginar que esse episódio não é um episódio qualquer. Não é um episódio que eu tô falando de um outro filme de herói, de um filme de herói da série B ou da série C dos super-heróis. Estou falando do Superman. A segunda coisa que eu queria falar é que existe um grande acerto nesse Superman, que é a história de você
não contar a origem dele. O James Gunn deixou isso muito claro quando ele assumiu a DC e encarou a tarefa de escrever um roteiro, vale dizer que o roteiro é dele, do James Gunn, escrever um roteiro e dirigir esse primeiro filme dessa gestão, vamos chamar assim, de gestão do James Gunn à frente da DC, e ele é o cara que foi contratado para recolocar a DC no mercado, que perdeu tanto espaço em função da Marvel. Bom, a Marvel não anda lá grandes coisas, mas isso é outra história. Então ele mesmo encarou a missão de fazer o Superman. Mas por que o James Gunn? Bom, primeiro porque ele é o dono da história, né? Ele é o diretor da DC, então se você é um diretor de uma DC e você já tem serviços prestados para o cinema e bons serviços prestados, por que não você mesmo encarar essa difícil missão? Porque não é uma missão fácil. Fazer o Superman não é uma missão fácil. A gente sabe que existem muitos Supermans, cada um tem o seu Superman, cada um tem o personagem dentro de si, cada um tem uma história para contar do Superman, cada um tem uma visão desse personagem. Eu particularmente tenho uma visão, eu me lembro de assistir o primeiro Superman, aliás, eu tenho o primeiro Superman em filme Super 8, eu sei, o filme não é inteiro, mas tem algumas cenas do primeiro, tô falando aquele Superman, o filme com Christopher Reeve, eu tenho um filme Super 8 dele, com as principais cenas, então algumas cenas daquele filme eu tenho na minha memória de cor e salteado, e é um dos filmes da minha infância, é um dos personagens da minha infância, pré-adolescência e adolescência. Então, voltando ao James Gunn, ele encarou essa missão, mas o James Gunn também não é um cara qualquer. Ele nos deu Guardiões da Galáxia, na Marvel, na concorrente, vamos botar assim. E ele fez 3 filmes de Guardiões da Galáxia muito bons. E ali ele de certa forma sedimentou as bases do que viria a ser o seu estilo. Não, ele já tinha feito coisas antes, mas talvez ali no Guardiões da Galáxia o James Gunn tenha chegado ao seu ápice. E aí você entende qual é a dele, quem é o James Gunn, que tipo de filme ele gosta de fazer. Vale dizer que é um cara que entende do riscado. James Gunn gosta de quadrinhos, entende, lê, consegue entrar na alma de todos os personagens que ele tá lidando, com que ele tá lidando. E foi assim com Guardiões da Galáxia, ele entendeu direitinho qual era a daquele grupo de heróis ou de anti-heróis, como queiram, e colocou um humor ali que ele levou depois pra série Pacificador, que se você não conhece, procure a série do Pacificador, que vem aí a segunda temporada em agosto desse ano. A primeira temporada tá no Max, ou no HBO Max. Ali no Pacificador e também no Guardiões da Galáxia estão todas as bases do que é esse jeito James Gunn de fazer filme de heróis. E estão as bases para este Superman. Entrando no filme propriamente dito, a história desse Superman é muito simples, mas é ao mesmo tempo complexa. É um filme com muitos personagens, mas um mérito do James Gunn, um mérito de uma boa direção, é fazer com que esses personagens tenham seus momentos de tela, você entenda quem é quem, você entenda quem é vilão, quem é mocinho, quem tá do lado de quem, em poucas palavras ou às vezes até sem palavras, só em gestos. E aí, voltando à história do filme, que eu disse que é muito simples, mas é muito complexa, a história do filme, na verdade, é simples, é uma história de antagonismo entre o Superman e o Lex Luthor. O Superman, nesse momento, ele já tem 3 anos, e isso é explicado, tá, gente? No início do filme, a gente tem letterings que situam a gente em que momento do mundo a gente tá. O Superman já existe no mundo há 3 anos, a Lois Lane já namora com ele, já sabe que Clark Kent é Superman, então ele já existe para o mundo. E nesse momento, ele está enfrentando inimigos. A gente começa o filme, ele tá ali mediando um conflito entre 2 países. Um país foi invadir o outro, ele tomou partido de um país
e acabou entrando numa luta, e nesse início do filme ele tá todo estrupiado, vai lá pra Fortaleza da Solidão, e isso a gente já viu, inclusive em um dos trailers, pra recuperar suas energias, pra voltar. Aliás, um parênteses, esse é o filme que o Superman mais apanha, tá? Fecha parênteses. E aos poucos a gente descobre que toda essa história, toda essa trama política tem o Lex Luthor por trás. Isso também é um grande acerto desse filme. O antagonista do filme é o Lex Luthor. Todos os outros inimigos que a gente vê, todas as outras criaturas que a gente vê nesse filme são levados até a história pelo Lex Luthor. São cupinchas do Lex Luthor. Quem são esses cupinchas? A gente tem aí a engenheira, que é vivida pela Maria Gabriela de Faria. A gente tem vários outros personagens e robôs e inimigos que o Superman tem que enfrentar. Muitos deles meta-humanos, e isso é explicado pra gente no início do filme, quem são os meta-humanos, qual o papel deles na Terra, tudo muito bem explicado. Não é um filme que tem que parar e explicar, isso tudo é explicado no início e a gente vai então acompanhando a história, mas é um grande acerto a gente ter um filme como Lex Luthor versus Superman. O grande antagonista do filme é o Lex Luthor e o grande herói do filme é o Superman, mas também com os seus asseclas. E aí a gente tem o início de uma Liga da Justiça, que não é Liga da Justiça, e essa brincadeira é uma brincadeira que é feita no filme, não é Liga da Justiça, é outro termo que eu não vou falar aqui. Mas a gente tem então a presença da Mulher Gavião, que é vivida pela Isabela Merced. A gente tem o Guy Gardner, que é o Lanterna Verde, vivido pelo Nathan Fillion. A gente tem o Senhor Incrível, que é vivido pelo Ed Gathegi. Esses três são os asseclas do Superman. São as pessoas, são os heróis que vão ajudá-los na difícil missão, na missão do filme de combater Lex Luthor e tudo que Lex Luthor vai programando pro Superman. Toda a missão do Luthor no filme é destruir o Superman. Então essa é a parte tranquila, é a parte fácil da história do filme. Qual que é a parte complexa? É o lado político e o lado humano. E é aí que Superman se encontra. E o James Gunn foi muito feliz quando ele disse que o Superman dele é um Superman humano. E é também um Superman, ele é o tempo todo chamado de alienígena, mas a gente pode transportar isso, esse alienígena dele é uma espécie de imigrante. E aí o lado político da humanidade tá falando aqui dentro desse filme. O Superman é um imigrante, ele é um alienígena e tudo que envolve um ser alienígena talvez dê pra gente transportar para o termo imigrante. Então o Superman no filme é questionado e ele está se questionando também. Esse é um lado muito legal do filme, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas ele é questionado, ele é vítima de fake news. Olha o mundo real falando mais uma vez aí toda essa história do James Gunn de trazer o mundo real para dentro da história do Superman e atualizar a história do Superman, como se a gente estivesse lendo uma revista em quadrinhos feita em 2025, colocando fake news, colocando conflitos entre fronteiras, colocando guerras, colocando as questões de imigração. Tudo isso está contido aqui nesse filme, mas sob a alcunha de alienígena. Você interpreta como você quiser, mas pra mim tá muito claro. O Superman é um alienígena, mas ele é um imigrante. Então ele tá sendo questionado pelas redes sociais, ele tá sendo vítima de fake news. O governo tá questionando por que o Superman tá se envolvendo nesse conflito. Por que ele tá tomando partido de um lado? Por que ele não tá tomando partido do outro? Quem foi que deixou o Superman ir lá? O Superman tá se submetendo, ele se submete a qual lei? Ou ele não se submete à lei? Todas essas questões são colocadas e são questionadas e ao mesmo tempo o Superman, e aí o Clark Kent, está questionando várias coisas. Ele tem dúvidas em torno disso tudo, de quem ele é, qual é o papel dele na humanidade, qual é o papel dele na Terra, qual é o papel dele ali nos Estados Unidos, dentro daquele contexto. Ele tá a favor do governo, ele tá contra o governo? E por que o Lex Luthor insiste tanto em acabar com ele? Por que as pessoas não entendem que ele tá ali para fazer o bem? E aí tem uma questão que acontece no filme que faz com que ele questione muito mais
essa sua condição de fazer o bem. Será que ele realmente está ali na Terra para fazer o bem? Será que ele foi programado para isso? Será que o que o seu pai, o Jor-El, programou para ele foi exatamente isso? Será que a missão dele na Terra é essa, de fazer o bem e ajudar a Terra e proteger a Terra? Todas essas questões são colocadas. A gente vê este lado humano do Superman e tem uma fala dele no final do filme que deixa isso tudo muito claro. Ele fala isso ali no momento em que as coisas já estão caminhando para se resolver. Ele fala isso, ele entende, ele começa a entender o seu papel, ele começa a entender que realmente, independente de qualquer coisa, esse lado humano, o lado da criação dele pelos Kent, pelo casal Kent, falou mais alto, e o pai dele, o John Kent, fala isso pra ele em determinado momento, fala que ele é um produto dele mesmo, os pais não podem ensiná-lo a ser quem ele é que vai descobrir, ele é que vai entender quem ele é. Esta é a história, na verdade, desse Superman e é o que mais me agradou. É um Superman humano, é um Superman com muita fragilidade. Eu já disse que é o filme em que ele mais apanha e realmente ele tá o tempo todo arrebentado, ele tá o tempo todo se recompondo, e essa metáfora do se recompor é muito bacana porque ele apanha e reage, apanha e reage. Como quem diz, eu tô aqui mostrando pra vocês que a vida não tá perdida, nada tá perdido. Você também pode reagir quando a vida te der uma porrada. Você também pode fazer como eu, olhar pro sol e reagir, porque todos nós temos essa capacidade de reação, todos nós temos que reagir, todos nós temos que olhar pra frente e não só ficar lamentando o que aconteceu por trás, e todos nós temos que entender o nosso papel, e essa é a grande missão, essa é a grande mensagem do filme. Todos nós temos que entender qual é o nosso papel na Terra, qual é o nosso papel diante da humanidade, assim como o Superman, que não é um super-herói, enfim, é um super-herói, claro, é um super-herói mais poderoso, mais famoso, mas ele é um homem frágil também, ele tem seus momentos de fragilidade e é isso que o filme nos mostra. Ele tem momentos de fragilidade, o Superman não é infalível, ele se arrebenta, ele levanta e ele tá ali para proteger a humanidade. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, eu não quero entrar em spoilers do que acontece, de quem aparece, só digo que tem pelo menos 2 ou 3 aparições muito legais no filme que não estavam, pelo menos eu não sabia que elas iam acontecer, umas 2 ou 3 aparições muito legais, então não vou entrar muito em detalhes aqui, não vou ficar entrando na história, eu quero que vocês assistam e tenham a surpresa assim como eu tive. Agora eu queria falar um pouco do elenco. O trio principal, David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane e o Nicholas Hoult como Lex Luthor, tá todo muito bom e existe uma química muito boa entre todos eles, até entre o Superman e o Lex Luthor, por mais que eles sejam antagonistas, existe uma química muito boa nos poucos momentos em que eles estão ali contracenando. A química entre o Corenswet e a Rachel Brosnahan é incrível, parece que eles foram feitos um pro outro, parece... A Rachel Brosnahan fez uma Lois Lane muito digna, muito a ver com as Lois Lane, ou pelo menos algumas Lois Lane dos quadrinhos, aquela encarnação da Lois Lane que as pessoas mais gostam. Ela também tem algumas dúvidas, mas ela é impressionante como ela tá o tempo todo ao lado dele. Ela acredita no Superman, ou no Clark Kent, ela acredita nele, ela tá do lado dele o tempo todo, ela sabe o que tá ali na alma dele, e ela, de certa forma, é a personagem que acaba conduzindo toda essa mudança de atitude do Superman ou do Clark Kent em busca dessa colocação dele na Terra. Ele olha pra Lois Lane e ele realmente tá apaixonado por ela, e a gente vê as trocas de carinho, as trocas de amabilidades, as trocas de olhares entre eles, e os dois atores se comunicam muito bem dessa forma. A gente vê isso e a gente percebe que existe sim um amor entre eles, isso é verdadeiro, isso não tá colocado de uma forma falsa pra gente, a gente acredita, isso é o importante. E de certa forma é isso que eu falei, a Lois Lane é o catalisador para toda
essa mudança de atitude do Superman. Agora, na minha modesta opinião, do trio, pra mim o melhor foi o Nicholas Hoult como Lex Luthor. É um Lex Luthor caricato, aliás o filme todo tem esse lado meio caricato em determinados momentos, e é isso que eu disse no início, que pode não agradar a algumas pessoas, mas você tem que colocar na cabeça que esse é um filme de ficção científica. Não é um drama, apesar de alguns momentos de conversa, não é um drama, é uma ficção científica, tudo é possível, tudo pode ser feito, tem um tom de farsa, tem um tom sarcástico, tem um tom muito engraçado em muitos momentos, ou em quase todos os momentos. Então eu acho que até por isso o Lex Luthor do Nicholas Hoult é quem melhor soube captar esse clima proposto pelo James Gunn, pelo roteiro, pela direção, para todo o clima do filme. E por último, não dá pra deixar de falar do cachorro Krypto, que todas as cenas em que ele aparece, ele rouba o filme. O Krypto, eu acho que esse filme até poderia se chamar Superman e Krypto, porque ele é quase que um coprotagonista. Todos os momentos em que o Krypto aparece aprontando, fazendo das suas, ajudando, e ele tem um papel muito grande, muito importante na história, até no terceiro ato, no final do filme, ele tem um papel muito importante para que a história, para que toda a ação se conduza de uma forma apropriada. Todos os momentos em que o Krypto aparece, a gente tá com um sorriso na cara. Aliás, vamos combinar, o filme todo eu assisti com um sorriso na cara. E essa talvez seja a maior diferença desse Superman para todos os outros, principalmente os últimos que vieram, que eram filmes sérios, mais sisudos. Eu assisti o filme com um sorriso na cara, eu terminei com um sorriso na cara, e não tem como, mesmo que você seja partidário de um outro Superman, você vai terminar esse filme com um sorriso na cara, porque ele tem um clima muito agradável. Tem muito mais que eu gostaria de falar sobre esse Superman, mas eu vou deixar pra gente conversar depois. Depois comentem aí o que vocês acharam, quais os pontos que vocês acharam mais importantes desse Superman. Eu já vou dando de cara aqui a minha nota. Eu dou 4 estrelas pra esse Superman. Eu realmente saí muito feliz do filme. Eu tinha medo desse filme porque, porra, é o Superman. Não é qualquer herói, entendeu? Eu tinha medo do Superman, eu tinha medo desse filme, do que o James Gunn faria com esse filme, mas eu acho que agora ele não só deu o tom do personagem, de como o personagem vai se colocar nessa nova era da DC, mas talvez ele tenha dado o tom para tudo que a gente vai ver da DC em diante. E se você assistiu a série Pacificador que eu falei, você já sabe, o Pacificador, inclusive, a segunda temporada vem agora em agosto, então tá ligada a essa história do Superman, pode ter certeza que sim. Então talvez a gente esteja inaugurando, talvez não, o Superman tá inaugurando uma nova fase da DC com uma outra proposta que cá entre nós me agrada muito mais. Mas eu quero saber se te agrada, o que você acha? Você gostou de Superman? Você tem alguma crítica? O que você achou dos atores, da história? Me conta que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe. Basta usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!